Hoje nós vamos fazer uma rotina especialmente para você que está gravidinho assim como eu e que precisa assim também se mobilizar, ter o corpo muito mais leve, se preparando para toda a gestação. Mas se você também não está grávida, não tem problema porque você vai se beneficiar muito com toda essa rotina. Então se preparem, pega o tapetinho e vamos começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta, e aqui o lema desse canal que eu tenho aqui como objetivo trazer para vocês é que movimento é o nosso medicamento, seja para aliviar dores e tensões ou ainda melhorar a sua performance no esporte ou na vida. E hoje, já falei para vocês no início, nós vamos fazer uma rotina especial para gestantes. Por que especial para gestantes? Não há nada de especial assim na rotina em si, mas eu sei que você que está barrigudinha aí junto com o seu bebê, muitas vezes sente receio do que eu posso fazer, o que eu não posso, o que é perigoso, principalmente se você não tem orientação de um profissional. Nós estamos com o corpo agora em modificação, a gente perde um pouco mais de equilíbrio, o corpo é moldado para o seu bebê. Agora ele é a casa do seu bebê e não mais um corpo somente seu. Então a gente precisa sim tomar determinados cuidados. Por mais que você já era ativa antes, você precisa tomar algumas modificações para sua rotina de exercícios. E se você não praticava nenhum, também precisa começar a praticar já, tá certo? Porque quanto mais ativa durante a gestação, melhor o seu parto, a sua recuperação do parto e uma mamãe muito mais preparada, mais ativa para cuidar do seu bebê. Sem falar das dores que podem ocorrer durante a gestação, não é mesmo? Mas não vamos falar muito aqui nesse vídeo hoje. O que eu quero trazer para vocês é conforto, segurança para fazer os exercícios e de forma correta. Quem não é gravidinha, mas gosta de assistir os meus vídeos e fazer junto comigo, também vai se beneficiar muito com essa prática. Não tem nada assim de super especial, é só algumas recomendações mais específicas, encaixe da barriga, algumas modificações que nós gestantes precisamos fazer. Então, vamos embora que a gente já vai começar. Antes da gente começar a colocar a mão na massa, já vou pedir para você pegar uma almofada e ter do seu lado pertinho, porque ao longo dos exercícios pode ser que você sinta um pouco mais de sensibilidade para sentar nos joelhos, e a almofada é uma ótima opção para nos trazer mais conforto e ainda assim conseguir realizar os exercícios com toda a qualidade, tá certo? Então, como primeiro exercício, a princípio a gente não vai utilizar a almofada, tá? Vamos deixar ela de lado e eu vou pedir para que você fique no seu tapetinho. Eu quero que você senta lá nos seus calcanhares e nós, como gravidinhas, temos a barriga aqui maiorzinha que vai ocupar espaço, então a gente vai afastar os dois joelhos, tá certo? Nós vamos fazer o gato arrepiado, só que essa é uma variação que eu amo, que eu adoro fazer e que é muito mais interessante para gestantes do que o gato arrepiado tradicional, tá? A gente deve evitar fazer movimentos em que a barriga vai lá na direção do chão, porque isso pode favorecer um aumento da diástase, tá? A diástase já ocorre na gestação, mas aqui pode ser uma interferência maior devido à pressão e a gente não quer isso. E nós vamos focar na torácica, que você sabe, a gente sente bastante rigidez aqui, principalmente por conta do aumento dos seios. Então, começamos aqui. Eu quero que você primeiro puxe o ar profundamente, abrindo seu peito, afasta o ombro das orelhas, solta o ar, a gente vai arredondar a coluna, empurra o chão com a mão e espreme esse pulmão. Puxa o ar olhando lá na frente e arredonda, soltando o ar. Lá na frente, estica, cresce coluna e afasta o ombro das orelhas. Arredonda ao soltar o ar. Nós vamos mais 2 vezes.
abre bem o peito, afasta o ombro das orelhas, solta o ar, arredonda. Vamos mais uma vez, abre peito, puxa bem o ar e arredonda. Voltamos tudo. Daqui, eu quero que nós sentemos no chão. Vamos sentar na posição da sereia, que é uma posição super legal para gestantes, porque a gente está estimulando aqui mobilidade dos quadris e que devido ao aumento da barriga, ao crescimento do nenê, a gente precisa ter essa mobilidade, principalmente para não sentir dor na lombar, não sentir dor no pubis. Isso vai ajudar bastante também para quem vai para o parto normal, tá certo? Então, ó, uma perna aqui à frente, a outra aqui na lateral. Se for muito difícil para você ficar nessa posição, a sua coluna ficar aqui desconfortável, você já vai pegar a sua almofadinha e vai sentar sobre ela para aumentar a altura do seu quadril, tá certo? Mas quem consegue ficar sem, numa posição alinhada de coluna, nós vamos ficar aqui. Vamos começar movimentando ainda, continuando a coluna, dessa vez em inclinação e também já trabalhando o quadril. Então, estamos aqui com a coluna ereta. Vamos colocar a mão, ó, bem próximo ao joelho que está de fora. Eu cresço a minha coluna com o outro lado e solto o ar, ganhando espaço na lateral e volto. Não perca a altura da sua coluna para realizar o exercício. Lembra sempre que você precisa ter espaço na sua coluna e espaço para o seu bebê. Se você curvar a coluna, você diminui o espaço dele. Puxa o ar e inclina. E volta. Nos últimos 3, nós vamos inclinar para a lateral, também sentindo o quadril. Volta. Vamos colocar o outro lado, ó, cotovelo no chão e abre. Abre bem grande, ó, esse braço alcançando algo lá em cima. Volta. Inclina para o outro lado. Volta. Inclina. Solta bem o ar, cresce bem essa coluna. Voltamos, inclinamos a última vez para o lado. Volta e abriu. Vamos voltar tudo e vamos trocar de perna. Podemos utilizar as mãos para trocar a perna, mas eu quero que você tente utilizar somente a sua perna para inverter. Assim a gente já estimula ainda mais essa mobilidade, tá certo? Então crescemos coluna, mão lá para cima, a outra na lateral e inclinamos. Solta bem o ar, relaxa o ombro e volta. Inclinou, 2 e volta, cresce bem coluna, inclina, cresce, olha lá para cima se possível e volta. Agora, os próximos 3 a gente vai para os 2 lados. Então, ganhamos abertura lateral do corpo. Ao voltar, nós vamos levar a mão, cotovelo e eu cresço. Esse braço vai lá para cima, estica grande. Voltamos e inclinamos novamente para a lateral. Voltamos, cresce e estica para o outro lado. Volta, inclinamos lateral novamente.
voltamos e a última vez para o lado mais fácil com os cotovelos. Voltamos tudo e nós vamos inverter novamente a perna. Então aqui, ó, só estimulando esse quadril se movimentar. Vamos agora focar no quadril nesse próximo exercício, tá? É um exercício que parece simples, mas não é tanto e ajuda muito, muito, muito você, gravidinha, a soltar esse quadril. Então, o que nós vamos fazer? Nessa posição aqui ainda, eu quero que você coloque a sua mão aqui no quadril que tá do lado de fora, tá? Esse aqui, ó, essa mão vai ficar de apoio, mas o apoio não é caindo, é um apoio te mantendo na postura. Mão aqui na cintura, nós vamos, ó, rodar o quadril para frente. Vai sentir o quadril abrindo e a gente volta levando o bumbum em direção ao chão. Para frente. 2. Volta. Para frente. 3. Volta. Para frente. 4. Volta. Para frente. 5. Volta, vamos mais um. Voltamos e invertemos o lado. Troca o lado das pernas, segurou aqui na cintura, a outra mão de apoio para a coluna sempre retinha. Rodamos. 1. E aqui, ó, já perceba que lado que pode estar mais difícil do que o outro aí no seu corpo. Um lado que está mais restrito, que a gente precisa soltar mais. Solta o ar. E volta, nós vamos só mais 2. Para frente. E volta, mais um. Para frente. E voltou. Feito isso, nós vamos trazer a perna aqui para frente. Quero que você rode um pouquinho os ombros para soltar toda a tensão que existe sobre eles. Eu sei que dificilmente hoje não tem quem não sinta. E eu quero que você pegue agora a nossa almofada para nos ajudar com o próximo exercício. Nós vamos ficar de joelhos, tá? Mas é um semi-ajoelhado que a gente chama, que é um ajoelhado onde nós vamos ficar com um joelho no chão, na verdade na almofada, para não sentir nenhuma sensibilidade. E nós vamos agora, ó, com a outra perna para a lateral, tá? Quero que você tome cuidado com o alinhamento do seu quadril. Então a gente não pode ficar com o corpo todo torto assim, ó. Vamos manter o alinhamento para frente, tá? E os joelhos aqui abertos. Não deixe o joelho cair assim para a lateral. Eu cresço a minha coluna, contraio o meu abdômen e nós vamos, ó, com a mão aqui nos ossinhos do quadril, nós vamos afundar a lateral, abrindo bem esse quadril e volta. Solta o ar. 2. Volta. E lateral. 3. Volta. Não deixa o tronco inclinar para frente junto, tá? Ele não faz isso, ele mantém. 4. Inclina soltando o ar. 5. Aí, esticamos e damos uma boa esticada para a lateral. Volta tudo e nós vamos fazer para o outro lado. Então, a gente só troca o lado do joelho aqui que fica sobre a almofada, a outra perna para a lateral, contraímos o bumbum e afundamos. 1. Volta. Importante aqui você não tirar o calcanhar do chão. 2. Afunda. 3. Afundou. 4. Mais uma vez. Afundou. 5.
Voltamos e esticamos a perna e inclinamos para a lateral. Voltamos tudo. E nós vamos inverter o joelho de novo, tá? Por que a gente vai ficar nesse inverte e volta? Porque a gente fica mais sensível. Então, é preferível a gente ficar de joelho um pouco de um lado, troca um pouco de outro, para não pesar tanto para uma perna, tá? E a gente fica confortável durante toda a sequência. Bom, então agora eu vou virar de frente aqui pro meu tapete, certo? Meu pé lá atrás ativado. Trocamos a perna aqui novamente. Agora nós vamos fazer movimentação pélvica para aliviar não só a pressão da lombar, pressão do sacro, mas também para alongar essa região aqui da frente do nosso quadril, que é muito recrutado devido ao peso da barriga. Então, vamos lá. O que eu quero que você faça, a gente vai só contrair, encaixar o quadril e relaxa. 5 vezes. 2, relaxa. Encaixa. 3, encaixa. 4, encaixa. 5. Nós vamos encaixar de novo e vamos afundar o quadril para frente. Percebam que meu tronco está alinhado e eu ativo meu abdômen e volto. Mais 3. 1 e volto. Mais 2. Se estiver perdendo o equilíbrio, ativa essa ponta do pé firminha e abre um pouquinho mais essa perna para a lateral. O último. Voltamos e nós vamos inverter o lado. Então, trocou de joelhos novamente. Vai sentir bem essa região aqui sendo alongada. Começamos com 5 aqui, somente o quadril, ó. Joelho meu tá incomodado mesmo com a almofada? Perceba como você encaixa o joelho na almofada, volta de novo porque alguma coisa tá errada. Vamos lá? Encaixamos. 1. Encaixa. 2. Encaixa. 3. Encaixa. 4. Encaixou. 5. Agora nós vamos encaixar e afundar por 4. 1. Não deixa o tronco ir para frente junto. Volta. Solta o ar, encaixa para frente. 2. Volta. Encaixa bem gostoso, abrindo tudo aqui no seu corpo. 3. Mais uma vez, encaixa. E 4. Voltamos tudo. Podemos ficar de joelhos novamente. Vamos dar um tempo para essa almofada. Quero que você entrelace os dedos aqui um pouquinho, ó, e vamos rodar os punhos, porque gestantes acabam tendo com maior frequência inflamação nos punhos, síndrome do túnel do carpo, tá? Então é importante a gente cuidar deles também. Nós vamos fazer agora uma ativação abdominal, que é super fácil. A gente vai sentir bem o abdômen, mas sem nenhum risco, tá? Gestantes precisam ter essa ativação abdominal para ela não perder, para ela não ficar fraca. Não deve ficar fazendo exercícios abdominais que não sejam adaptados, mas é importante essa ativação contínua da musculatura, porque ela tem diversas funções no corpo, inclusive proteção da nossa lombar, proteção do nosso bebê e também ajuda ali na continência urinária, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai ficar em 4 apoios. E daqui, meninas e meninos que estão fazendo aqui também, mas é para ser para gravidinhas, né? Nós quero que você primeiro alinhe
punho com os seus ombros, tá? Os dois lados. E o quadril com o joelho. Nós vamos daqui, ó, com o peito do pé. Eu quero que você puxe o ar pelo nariz. Ao soltar pela boca, nós vamos ativar o abdômen, pressionando o peito do pé contra o chão e mantendo a coluna alinhada. E relaxa. Puxa o ar, solta o ar, ativando tudo. Ativa o peito do pé no chão, mantenha a coluna, relaxa. Nós vamos mais 4. Contrai soltando o ar. Relaxa. Contrai. Relaxa. Empurra o chão. Relaxa os ombros. Relaxa tudo. Só mais uma vez. Empurra o chão, contraindo o abdômen e soltando o ar. E relaxou. Estica lá os braços um pouquinho na frente para relaxar todo o corpo. E daqui nós vamos deitar de lado para o nosso último exercício, podemos dizer assim, de força também, de estabilidade. Então, deitadíssimas de lado, um braço vai ficar aqui como apoio para a cabeça, o outro vai ficar aqui como apoio para o corpo e a perninha lá para trás. Dobra os dois joelhos e nós vamos, ó, tirar os dois pés do chão. Mas os calcanhares, os pés vão ficar agarradíssimos. Eles não vão se soltar. O que nós vamos fazer? Eu quero que você abra os joelhos, mantendo o quadril aqui alinhado com o teto e volta. Vamos por 8 e a gente vai sentir trabalhar bem essa região dos glúteos. Então, bora lá? Subiu, abriu. 1, abriu. 2, abriu. 3, abre. 4, abre. 5, só mais 3, 6, e eu tô tremendo. 7, segura, contrai essa barriga e foi. Descemos tudo e vamos inverter de lado, tá? Para você inverter, basta você, ó, ficar em 4 apoios e voltar para o outro lado. Mas eu vou virar aqui para o lado oposto para não ficar de costas para vocês. Então, mesma posição. Tiramos o pé do chão e vamos 8. Sobe. 1, com uma borboleta. Sobe. 2. Sobe. 3. Sobe. 4. Sobe. 5. Sobe. 6, só faltam 2, segura, solta esse ar. 7, só mais 1, 8, muito bem. Vamos empurrar o chão, vamos de novo, na posição aqui que a gente chama da criança, bumbum no calcanhar, pernas afastadas, estica os braços lá na frente, pode cruzar aqui, e essa é uma posição ótima para relaxar a lombar. A gente tem aqui o apoio e o espaço para a barriga, então você pode ficar aqui, pode fazer movimentos aqui, ó, para frente, para trás, para soltar um pouquinho mais o corpo, tá certo? E para finalizar, eu não posso deixar de mobilizar os tornozelos. A gente tem maior retenção, acumulamos maior inchaço na região dos pés e a gente precisa mobilizar, tá? Eu vou fazer aqui no chão, sentada sobre a minha almofada, mas vocês podem fazer sentados no sofá, na cama ou mesmo numa cadeira, tá?
Eu quero que você, segure na perna ou segure por aqui, com a coluna alinhada, não vale cair coluna. E nós vamos rodar tornozelo. 1, bem devagar, 2 e 3. Rodamos para o outro lado. 1, 2 e 3. Trocamos a perna. Segurou, mantendo a postura alinhada, rodamos. 1, devagaríssimo, rodamos. 2, rodamos. 3. Vamos para o outro lado. 1, 2 e 3. Feito isso, podemos rodar os ombros e agradecer por esse momento que a gente teve, que a gente se dedicou ao nosso corpo, ao lar do nosso bebê e que agora está muito mais leve. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já compartilha com os seus amigos, as suas amigas que estão gravidinhas ou que pretendem ficar, ou são mamães aí, mas estão precisando dessa leveza para o corpo. Mandam para elas, porque eu tenho certeza que vai ajudar. Deixa seu like aqui pra mim e eu vejo vocês num próximo vídeo, tá certo? Um beijo e uma ótima gestação!